Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Que alegria poder estender a minha destra de amor e dizer-lhes bem-vindos ao programa que é Luz no meio das trevas, que é oásis no meio do deserto, que é paz no meio do destempero e do desajuste da nossa sociedade. Hoje nós vamos começar a ouvir a primeira parte de uma mensagem da graça de Deus. Você sabe, nós não somos uma missão apostólica da graça de Deus de nome. Nós vivemos a graça de Deus. Nosso ministério não é judaizante, não tem ligação com Moisés. Nosso ministério vive a fé da palavra. Aquilo que chamamos um evangelho pleno. Aquela que é a palavra que sintetiza a obra de Jesus, graça. Você vai ouvir, após este programa eu volto, deixamos o telefone 30 17 90 90. Olhe, disponha o seu coração, abra-se realmente para dar a entrada à palavra. O seu coração é terra fértil, a palavra é uma semente, então eu vou semear sementes de vida no teu coração. Aguardo uma grande colheita na tua vida. Eu volto em seguida. Até já. Deus deve ser o primeiro. No livro de Mateus 6,33 diz a palavra: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Depois olhe as consequências, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Creia no que o Espírito vai falar esta manhã. Esteja aberto para algo que você nunca ouviu, ou se ouviu, vai rememorar. Nós temos agora 55 minutos para ouvir, estudar, dissecar e conhecer os mistérios da graça de Deus sobre Deus deve ser o primeiro. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu elevo as minhas mãos para os céus, porque é de lá que vem o socorro, a provisão, a unção, o mover sobrenatural, as forças sobrenaturais celestiais vêm dos céus em nosso favor. E nós estamos aqui, ó Deus, com o desejo de crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Queremos amadurecer a cada dia. Queremos compreender os mistérios, a herança dos santos. Queremos viver o melhor desta terra. Queremos viver o tudo que Tu tens para nós. Assim nos submeteremos à palavra e com humildade a recebemos e com gratidão em nosso coração dizemos: bem-vindo à palavra. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são meus filhos em Cristo. Você pertence a este altar, você está sendo gerado através deste altar, até que Cristo seja formado inteiramente na sua vida. Meus amados filhinhos, nós conhecemos um velho ditado, e os pregadores antigos costumam usá-lo, dizendo que primeiro tem que ser o primeiro. Você sabe que o que é primeiro, quando se trata das questões da Bíblia, das questões de relacionamento com Deus, o que é primeiro, nós não temos nem dúvida alguma ali asseverar que o primeiro do primeiro tem que ser Jesus e a sua palavra. Porque, amados, o cristão que não tem como prioridade
o reino não é digno de ser chamado de cristão. Porque Deus deve ser sempre o primeiro em tudo. Oh, como isto às vezes está distante da vida de muitas pessoas que estão lá fora. Você tem aprendido neste ministério que Deus é soberano, que Deus tem que ter primazia na sua vida, que a sua palavra é infalível, que a palavra de Deus é insofismável. E então é fundamental que você, como cristão, tenha esta consciência. É questão de saúde espiritual, é questão de sinal de maturidade. O lugar onde o Senhor é colocado pelo homem passa a ser o termômetro da sua fé. O reino tem que estar em primeiro lugar em toda e qualquer situação, porque todas as bênçãos virão à minha vida e à sua vida em decorrência desse entendimento. Deus em primeiro lugar. Então não se deve esperar qualquer bênção de Deus se nós o colocarmos em outro lugar qualquer que não seja o primeiro lugar. Pastor, mas o senhor está sendo muito radical. Mas é claro que nós somos muito radicais. Eu já lhe disse isto inúmeras vezes. O crente que vive realmente o padrão bíblico é radicalíssimo. Ele vive na contracultura da cultura secular. Ele não aceita, não se conforma com este mundo. Ele tem uma mente renovada. Ele experimenta o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, que se chama a vontade de Deus. Então, amado, Deus tem que ter a primazia. Ele tem que estar em primeiro lugar, ele tem que ser o primeiro do primeiro. Então hoje nós vamos fazer uma grande proclamação, uma vez mais, sobre vida cheia de bênçãos. Isto não é clichê. Isso não é apenas uma forma dos crentes falarem vida cheia de bênção. Nós vamos conhecer isto com profundidade. Você sabe que existem na Bíblia mais ou menos 500 versículos que Deus fala de oração e de busca. Há mais ou menos outros 500 versículos que Deus fala de fé, de amor, de céu, de inferno, de vida com Deus. Mas ouça, não estranhe eu lhe dizer, nem se sinta constrangido, que existem mais de 2.000 passagens bíblicas a que o Senhor se refere a questões de finanças, a questões de posses, a questões de bens, a questões de possessões. Veja você que Jesus pregou 38 parábolas, 16 falam de questões de dinheiro. E a igreja não pode se refutar em ensinar estas questões. Por quê? Porque nós devemos ter um entendimento como evangélicos sobre as questões de finanças, sobre as questões materiais e como administrá-las. Por quê? Deixa eu lhe explicar. Porque dinheiro é um teste que Deus nos dá, especialmente de como administrarmos. Ele mostra a prova de que a lealdade que nós temos com Deus deve passar também a nossa lealdade com as questões financeiras e de posses com Deus. Então a melhor forma de administrar mostra como eu diretamente receberei a bênção do Senhor. O Senhor dá. Se eu não souber administrar, por que razão Ele me daria mais? Ou então eu tenho, mas se eu não sou generoso,
eu nunca prosperarei. Isso eu vou lhe falar durante muitos encontros, porque este princípio de primeiro Deus começa com um dom chamado o dom de dar, chamado o dom dos primeiros frutos, aquele princípio régio da palavra sobre os primogênitos. Isto é base, isto é fundamento de vida, senão a sua vida será sempre um mover pelas ondas, pelos ventos daqui para lá, e você não terá firmeza. Nós vamos conhecer hoje esse princípio do primeiro. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 2, disse: consagra-me todo primogênito. Então o Senhor está dizendo: o primeiro que chegar à tua vida, seja filho, seja, no tempo deles tratavam de agricultura, de animais, o primeiro animal, a primeira colheita, o Senhor disse: isso é meu, tem que ser consagrado a mim, isso me pertence. Então nós, na vida espiritual, talvez não tenhamos ainda atingido aquele ápice de conhecimento, porque muita gente facilmente coloca Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, e existem muitas desculpas. Desculpa a expressão, não se levante, mas são desculpas esfarrapadas, e quando você um dia acorda, Deus está lá no fim da fila. Eu não me constranjo de dizer sistematicamente que eu tenho 44 anos de vida espiritual, 40 anos de pastor, e aqueles que me conhecem nesse tempo sabem como é que eu sou rigoroso com esta questão de Deus ser o primeiro do primeiro. Porque, irmãos, se eu não tiver esta consciência, eu não serei nada na obra do Senhor. Então o Senhor disse: consagra-me todo o primogênito, todo que abra a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto homens como animais, é meu. Já está falando de um princípio. Isto não é um mandamento, isto é um princípio. Isto não é lei, isto é um princípio, é um fundamento. O primeiro do primeiro pertence a Deus. No livro de Êxodo 13, 12 e 13, ele disse: apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás como o cordeiro. Se não resgatar, será desnucado. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então o Senhor está dizendo: olha, tudo que chegar às tuas mãos como primeiro, como primogênito, como primícias, Ele diz: é meu. Isto é sagrado. Nós vamos aprender a viver estas verdades, amado. Porque, note, quando João Batista, que foi o último pregador da lei, primo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se encontrou com Jesus, estava passando à margem do rio Jordão, e ele viu Jesus vindo. E diz o livro de João 1, 29, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele. E João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você se recorda que a palavra estava dizendo: o primeiro animal é meu. Jesus estava ali como um cordeiro. Ele estava definindo aquela missão. Quando João Batista disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava definindo a missão de Jesus. Por quê? Porque Jesus era o primogênito. E o primogênito tinha que ser o quê? Sacrificado, tinha que ser oferecido. Então, ele foi a oferta dos primeiros frutos que Deus fez ao seu povo. Então, era um sentido que você tem que entender, no sentido real, o que Jesus era em relação a Deus. Ele foi o primogênito, ele foi o primeiro fruto,
ele foi as primícias, e agora, no sentido real, ele era o quê? O dízimo de Deus. Ele era o primogênito, ele era o primeiro, ele era os primeiros frutos. Por isso é que Paulo explicou Romanos dizendo: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Então ele se ofereceu como primogênito, como primícias, ainda éramos nós pecadores. Então é assim que nós temos que fazer na nossa relação com Deus. Nós temos que entender que temos que dar a Deus os nossos primeiros frutos, o nosso dízimo, antes de vermos a bênção de Deus. Isso chama-se uma atitude de fé. E quando eu estou falando dessa questão, eu estou falando de questões financeiras, estou falando de questões de amor, estou falando em questões de tempo, que vamos falar daqui a pouco também sobre isso. Então lembre-se o que disse Paulo aos Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. O Senhor disse lá atrás: o primogênito é meu. Jesus era o primogênito, era de Deus, era um cordeiro perfeito, ele foi sacrificado, porque era de Deus, pertencia. Ele ser o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, significa a igreja. Então Jesus foi as primícias, o primogênito, o primeiro fruto. Ele foi as primícias, ele foi o dízimo de Deus. Ele se entregou primeiro quando ainda éramos pecadores. Primeiro, primícias, Deus primeiro. Você está entendendo que aqui não há um joguete de palavras, aqui há uma consciência da nossa relação com Deus. Deus deu Jesus porque sabia que tinha criado este princípio. Primeiro tem que vir o primeiro. Primeiro tem que vir as primícias. Primeiro tem que vir o primogênito. Os primogênitos pertencem a Deus. Deus tem o direito das primícias. Deus tem o direito dos primeiros frutos. Deus tem o direito dos primeiros animais. Deus tem o direito do primeiro filho. Então esta relação é algo que tem que acontecer por revelação. Então o princípio dos primeiros frutos é muito poderoso. O que nós damos a Deus, em qualquer área, nunca se perde. Agora, se o negamos, nós perdemos. Veja o que disse Mateus 16:25. Ele disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achará. Quer dizer que quando você entrega a sua vida, quando você entrega os seus talentos, quando você entrega os seus dons, quando você entrega as suas primícias, você vai ganhar com isto. Porque se eu quiser salvar a minha vida, quer dizer, se eu quiser reter o primeiro fruto, o primogênito, o meu dízimo, na realidade é uma perda, porque a Bíblia diz que a alma é generosa, mas aquele que retém, aquele que prende, aquele que segura, perde. Então, amados, sempre o primeiro deve pertencer a Deus, sempre. Vamos falar um pouquinho das primícias do nosso tempo. Sabe que os cristãos, especialmente quem vive a dispensação da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, tem que entender que nós não somos donos de nós mesmos. Paulo disse isso: você não é dono, você é de Deus, você é propriedade exclusiva do Senhor. Então, quando Deus nos chama para a vida espiritual, quem tem que ser priorizado? Deus, a igreja, o reino, a justiça de Deus. E a questão do tempo, amado, este culto que nós estamos realizando a Deus são primícias, porque este é o primeiro dia da semana, é o primeiro. Então nós não podemos deixar de cultuar no primeiro dia da semana, porque esse primeiro dia são os primeiros frutos, pertence a Deus. Pastor, mas se eu for na praia e depois voltar,
um bagaço já todo destruído no final do dia com esse solzão e vier aqui para marcar o meu cartão de ponto, honestamente eu lhe digo, isso não serve para nada. Porque são primícias, isso é um fundamento. Foi Deus que disse: o primogênito é meu, as primícias são minhas. E quanto ao tempo, ouça, nós não começamos a semana na segunda-feira, é segunda. Nós começamos a semana no domingo. Domingo é o dia da ressurreição. Então, se eu troco o meu domingo por alguma coisa, eu estou dizendo: Deus, estas primícias não são tuas, são minhas. Eu controlo a minha vida. Como dizia uma velha pregadora que passou aqui pela igreja: eu garanto o meu taco. Olha, eu vou lhe dizer, amado, eu não garanto o meu. Paulo disse aos Filipenses que nós não confiamos na nossa carne. Quem é que confia na sua carne? Levanta a mão discretamente que eu vou mandar baixar. Ainda bem que a irmã coçou. Não, a irmã chegou aqui, mas coçou. Não, ela não foi. Não fica triste, amado. Você vai ficar triste? Meu Deus, Senhor Jesus, socorro. Então, olha lá. Então, domingo, primícias a Deus. O que eu tenho que fazer primeiro no primeiro dia da semana? Primeiro no primeiro dia, prestar o meu culto racional. Pastor, mas eu estou cansadaço. Primeiro. Crie esta forma de viver, amado. Eu, quando eventualmente tenho alguma viagem, alguma coisa, eu não estou aqui, posso estar noutra igreja, mas não estou aqui, amado, eu me sinto um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. Começa a vir uma angústia ao meu coração. Eu preciso de mostrar a Deus e provar a Deus que as minhas premissas de tempo são dele. Olha, aí montes de hospitais cheios de gente que não podem ir à igreja, mano. Os meus talentos, eu tenho que oferecer. Pastor, eu canto, eu toco, eu danço. Você tem que oferecer as suas primícias, o seu fruto. Mas eu sou tímido. É mentira. Seu inimigo colocou na tua cabeça que você é tímido. Mas eu nunca subirei no altar, porque dizem as estatísticas que a coisa mais difícil e mais deprimente que é falar em público. Eu acho que não, eu acho que é a coisa mais maravilhosa. De vez em quando nós dizemos a um dos bispos assessores: amado, prepare-se que o irmão vai pregar no próximo dia. Ele diz: eu vou morrer. Mas na realidade, até a pregação tem que ser as primícias para Deus. Primeiro. Então, quando eu ofereço o meu tempo a Deus como primeiro, quando eu ofereço os meus talentos como primeiro, quando eu ofereço o meu amor a Deus como primeiro, quando eu ofereço o meu dízimo ao Senhor, eu estou dizendo: Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. E como seu pai, eu vou lhe perguntar: em que lugar está Deus na sua vida? Porque se você for agora na Barra da Tijuca, tem muito crente lá, aproveitando o calor. E Deus? Deus deve ser o primeiro. Graças a Deus. Estamos então terminando o nosso programa. Quero lembrar que depois do meu convite para o culto de oração, de intercessão, eu tenho sempre uma palavra de muita gratidão para o empresário Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, do Turbomil de Vila Emília Mesquita. Eu quero encorajar as pessoas da Baixada a comprarem neste mercado. Por quê? Porque este mercado é coluna deste ministério. E a minha gratidão por poder ter nestes filhos na fé verdadeiras testemunhas do que é semear na obra para colher abundantemente da obra do Senhor. A minha gratidão é eterna. Então nos despedimos. E eu digo a você que este dia foi preparado por Deus para o regozijo da tua vida. Graça e paz e até amanhã.